Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar a nossa aula? Temos aí a nossa aula de número 6, com o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O detalhamento, aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas. Vamos verificar o clima, vegetação e bioma amazônico. Esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos conhecer um pouco sobre os aspectos físicos da Amazônia, né? Onde temos aqui uma imagem que já retrata um pouco dessa imensidão do nosso bioma, onde nós temos diversas espécies vegetais, animais, ou da fauna e da flora, né? Espécies, inclusive, que ainda nem foram catalogadas, que não são conhecidas, né? Onde os cientistas buscam aí todos os dias estudar e conhecer um pouco mais da Amazônia. Nós vamos conhecer um pouco as características climáticas, né? Para a gente entender essas características do bioma. E aí, nós precisamos compreender esse todo, né? Vamos falar agora sobre o clima. Aí nós temos algumas características, alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Nós temos o tipo de clima, né? Que é o clima equatorial. Lembrando que dentro da geografia, né, nós temos aí clima e tempo, né? O clima são aquelas características daquela área. Por exemplo, da Amazônia. Qual é o tipo de clima? Aí nós falamos aqui clima equatorial, tá bom? Quando nós vamos falar sobre o tempo, né? Hoje o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado. Aí eu falo sobre o tempo e não o clima, né? Mas as pessoas acabam confundindo e falando que o clima está ensolarado ou o clima está nublado, mas na verdade estamos falando das características momentâneas da atmosfera daquele momento, né? Ou seja, estamos falando do tempo, tá bom? Apenas para vocês não confundirem mais aí. E aí nós temos clima equatorial aí da nossa região, né? Quais são as principais características? Altas temperaturas e também aqui a alta umidade o ano inteiro, o ano todo. E isso por conta dessa imensa vegetação, dessa imensidão de floresta que temos aqui, onde ela vai reter aí essa umidade, tá bom? E isso vai influenciar diretamente nas características climáticas. Aí nós temos as temperaturas, elas são consideradas aí temperaturas médias entre 24 graus Celsius e 28 graus Celsius, com pouca variação, tá bom? O que significa dizer pouca variação? Se eu tivesse aí muita variação nessa temperatura, eu teria temperaturas que atingiriam ali 10 graus Celsius, 8 graus, 6 graus, temperaturas baixíssimas. E no período em que está mais quente, teria temperaturas de 35, 32 graus. Então, eu tenho aí essa pouca variação nessa temperatura, né? A gente não tem temperaturas, aí é óbvio, né, que durante o ano a gente tem uma média. Então, quer dizer, professora, que eu tenho apenas temperaturas de 24 graus e a máxima de 28. Não, isso é uma média que a gente vai tirar ao longo do ano. A gente tem temperaturas na nossa região que ultrapassam 28 graus Celsius, principalmente nos meses de agosto, setembro, outubro, que são os períodos mais quentes, né? Durante o ano. E aí, no período mais chuvoso, essa temperatura ela fica ali um pouco mais abaixo, mas não tão abaixo de 24 graus, né? A gente tem um período do ano que fica 23 graus, onde chega ali o fenômeno influenciado pelas massas de ar, né? Que é a massa polar que vai influenciar no fenômeno que nós chamamos de friagem, entre outras características que vão influenciar. E aí nós temos também a umidade, né? Essa umidade, ela está sempre acima de 80%. E isso vai influenciar diretamente na manutenção da nossa floresta, né? Que a gente também pode chamar aqui de floresta tropical, pois nós estamos inseridos
nessa região entre os trópicos, né? Alguns chamam aí de floresta equatorial, floresta tropical, mas são conceitos que também estão corretos, né? Por conta dessa localização, ou próximo da linha do Equador, ou entre os trópicos, né? De Capricórnio e o Trópico de Câncer, certo? E aí nós temos a precipitação. Vocês sabem o que é a precipitação? São chuvas, gente. Então aí a gente tem a precipitação, que nada mais é que a chuva, no caso da nossa região, né? Mas eu tenho precipitação em forma de neve, em forma de geada, mas no caso aqui, essa precipitação que a gente está falando são as chuvas. Então, são chuvas abundantes, né? E aí a variação do quantitativo, lembrando que nós temos também uma média, tá bom? Aqui de 1.500 a 3.000 milímetros anualmente. As estações, não há uma estação seca claramente definida, mas a gente tem aí os períodos em que a gente vai registrar uma menor quantidade de precipitação ou uma menor quantidade de chuva, que é justamente naquele período mais quente, né? Que são aqui entre os meses de junho até ali em meados dos meses de setembro. Isso também vai variar, gente, de acordo com o fenômeno da Laninha e o fenômeno do El Niño, tá bom? Se estamos ali sobre esse fenômeno da Laninha ou do El Niño, aí eu vou ter essa diferenciação durante o ano com relação à quantidade de chuvas. Quando estamos sobre a Laninha, então a gente tem um período chuvoso com maior tempo, tá bom? E o El Niño é o contrário, o período da seca, né? Onde a gente tem ali um período de estiagem maior. E aí nós temos a diversidade, né, com variações climáticas regionais e microclimas, né, que a gente vai observar na floresta. Ou seja, nós vamos observar áreas que têm ali características diferentes dessas médias que a gente observou, seja ela na umidade, na precipitação ou até mesmo nas temperaturas. Então, a gente vai observar que nós chamamos de microclimas, essas variações, onde a gente tem ali uma presença maior, por exemplo, de vegetação, você observa essa diferença com relação onde há a ausência da vegetação, né? Ou seja, aquela parte que tem ali uma maior área com o predomínio, com a presença de vegetação, eu vou ter temperaturas mais amenas, mais baixas do que daquela área mais urbanizada, com mais construções, com mais prédios, certo? E aí nós temos a pluviosidade, né, na região amazônica. Nós temos aí o período de forte atividade convectiva, né, com a maior quantidade de chuvas, outubro a março, e o período de menor pluviosidade, ou seja, de uma menor quantidade de chuvas, né, aquele período mais seco, o período da estiagem, que vai variar ali de abril a setembro, onde a gente já observa a diminuição dessa quantidade de chuvas. E aí eu trouxe para vocês, olha, para a gente comparar os climogramas. Aí eu observo, a partir do climograma, as temperaturas, observo os meses, né, em que vai chover mais, vai chover menos, onde a gente tem ali uma maior temperatura, e aí apenas para comparar os climogramas de Manaus e de São Paulo. E aí o que a gente consegue observar, né? A variação na temperatura que eu mostrei para vocês, olha. Então a gente tem uma variação na temperatura, por exemplo, em São Paulo, olha, eu tenho temperaturas, deixa eu colocar aqui, que chegam a 15 graus, que é mais ou menos aqui onde está esse ponto. Lembrando que é a média, tá bom? E aí, o que a gente observa? Já na temperatura de Manaus, olha, que a gente colocou aqui, essa linha vermelha, ela tá uma linha basicamente ali seguindo uma linha reta, né? Já no finalzinho ali onde começa a quantidade de chuva que vai aumentando, a gente tem ali uma baixa ou uma elevação da temperatura. Então, é basicamente quando a gente observa a menor quantidade de chuvas, olha, aqui no mês 8, no mês 9, a gente vai ter o quê? Uma elevação da temperatura, certo? E aí, nós temos uma maior quantidade de chuvas que vai se diferenciar ali nos meses com relação a São Paulo, apenas para a gente fazer
esse comparativo, certo? As massas de ar atuantes na Amazônia, nós vamos ver tanto no verão quanto no inverno. Qual é a que vai influenciar no verão? Aí nós temos a massa equatorial continental. Lembrando que essas massas de ar, elas vão atuar não apenas na região, mas também como em outros estados, em outras regiões. E aí temos também a massa equatorial atlântica, né, que vai influenciar também numa parte da região norte, tá bom? Então, nós temos essas duas massas de ar. A MEA, que é a massa equatorial atlântica, né, que ela vai se formar lá no Oceano Atlântico, e a outra aqui se formando no continente, que é a massa equatorial continental. Já aqui no inverno, olha o que eu falei para vocês, nós temos essa massa de ar, que é a massa polar atlântica. E aí ela vai influenciar nas características climáticas também da Amazônia, num período do ano, né, trazendo a friagem. E aí as temperaturas tendem a diminuir com a presença dessa massa de ar, que vai atuar também na Amazônia, certo? Apenas para a gente compreender quais são as massas de ar que vão influenciar aí nas características climáticas, nas temperaturas da nossa região. Vamos agora observar essa friagem. Já que falamos da massa polar atlântica, né? Aí nós temos a friagem. O que acontece, né, durante esse período? Então, essa massa de ar, ela entra para a nossa região, como nós vimos no mapa anterior, né, que é a massa polar atlântica. E aí, durante o período de maio a agosto, né, a gente vai observar a presença dessa massa de ar. O que a gente observa, né, como consequência? A gente tem aqui um aumento da pluviosidade, né, ou seja, das chuvas, e também a diminuição da temperatura, ou seja, queda da temperatura, vai ficar mais frio, né? Isso ocorre principalmente aí em Rondônia, a gente tem também aqui no Acre e também em uma parte do Mato Grosso, né? Lembrando que o norte do Mato Grosso a gente tem a presença também do bioma da Amazônia, da floresta amazônica. E aí nós temos a classificação climática na Amazônia. Nós temos essa classificação em semiúmido, em úmido e superúmido. Isso vai depender de quê? Da vegetação, tá bom? Isso vai ser influenciado para a vegetação, se há uma presença maior ou menor dessa vegetação, onde nós temos aí, nesse mapinha, a presença dessa classificação, dessas características do clima na Amazônia, certo? Falamos do clima, vamos falar agora um pouco sobre o bioma amazônico, tá bom? Então, dentro desses aspectos físicos da Amazônia, né, nós temos também a vegetação que compõe esse bioma, essas características climáticas, e aí nós vamos observar algumas informações. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, dentro do bioma amazônico, nós temos aí um mapa para a gente observar quais são, no caso, os países, né? Porque esse bioma, ele ultrapassa as fronteiras do Brasil, né? Nós estamos falando em específico da Amazônia e do estado do Amazonas, tá bom? E aí nós temos, olha, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, entre outros países da América do Sul. E aí nós temos a abrangência desse bioma, né? Os limites que eles ultrapassam aí o território brasileiro, como vocês podem observar, certo? E aí nós temos cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, né? Ocupam aí no território brasileiro cerca de 49% do território. E aí nós temos os países que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos 9 países. O primeiro, aí em destaque o Brasil, né? Aí nós temos a Bolívia, vai marcando ali cada um deles. Nós temos aí o Peru, temos uma parte também do Equador, temos também uma parte da Colômbia, da Venezuela, temos ali também as Guianas e Suriname, como vocês podem observar. Então, abrangendo todos esses países. E os estados brasileiros, como vocês podem observar, além ali da região norte, né? A gente tem uma parte do Maranhão, que é a parte oeste do Maranhão, e também ali do estado do Mato Grosso, que apesar de estar fora da região norte,
mas uma parte do Mato Grosso a gente tem também a presença do bioma amazônico. E aí nós temos a maior floresta do mundo, como a maior biodiversidade do mundo, né? Então nós temos aí espécies animais, vegetais, as características climáticas que compõem aí cada uma dessas características de cada uma dessas regiões, certo? Apenas para a gente compreender. E mais de 25 milhões de pessoas vivem aí na região, certo? Então essas são algumas das características do bioma amazônico aí para a gente entender um pouco mais. E aí nós temos o bioma Amazônia, ele engloba uma diversidade de ecossistemas, né, que inclui aí a floresta amazônica, como comentei com vocês, a maior floresta tropical do mundo, juntamente também com quem? Com a nossa bacia hidrográfica, né, que é a bacia hidrográfica amazônica, ou bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né, que também abrange, está nessa área do bioma da Amazônia no território brasileiro. E aí nós temos algumas características da floresta amazônica. Ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, né, do nosso planeta. Nós temos aí uma área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados, são algumas das características para a gente observar, né, as características gerais. A floresta ela é caracterizada por uma grande diversidade de espécies, aqui que eu comentei com vocês, espécies inclusive que ainda nem foram catalogadas, né? Aqui espécies animais e também espécies vegetais, né? Então nós temos aí uma floresta extremamente rica em toda a sua biodiversidade, né? E aí nós temos um pouco da fauna. É uma fauna bastante diversificada, né? Estudos aí sugerem a presença de aproximadamente 30 milhões de espécies, né? E aí eu pontuei algumas para vocês, né? O peixe-boi, o boto, o macaco de cheiro, a onça. Então, nós temos aí uma rica diversidade predominante, né? Dentro deste bioma. Entre os animais presentes destacam-se aí aves, roedores, répteis, jacarés, entre outras espécies, que a gente observa aí também algumas delas na imagem. E aí nós temos a floresta amazônica, como nós vimos, é uma floresta tropical, né? Por quê? Por conta da sua localização, né? Entre os trópicos. Então, o clima, essas características físicas, né? Que vão influenciar diretamente nesse bioma. Ela é considerada uma vegetação bastante densa, né? E também aqui uma vegetação heterogênea. É considerada uma vegetação hidrófila porque ela precisa absorver muita água, gente, para se manter em pé. E isso também influencia diretamente no clima, né? A gente tem um clima bastante úmido por conta dessa vegetação que vai reter aí essa água. Uma mata densa porque as copas das árvores, né? Se a gente for observar principalmente uma imagem aérea, né? Elas ficam muito próximas uma das outras, parece que é uma árvore só, né? Mas são ali milhões de espécies presentes nesse bioma. E aí nós temos também árvores muito altas, né? Podendo atingir aí 60, aproximadamente, né? 60 a 65 metros de altura, sempre verdes, né? A gente tem uma troca constante ali das folhas, se a gente for observar. Uma outra característica também, ela é uma vegetação latifoliada, ou seja, ela apresenta folhas largas e grandes, tá bom? Então, isso significa dizer que é uma vegetação com a presença, né, de vegetação latifoliada. E aí temos os níveis da floresta amazônica, né? A gente classifica em 3, tá bom? Nós temos a mata de igapó, de várzea e de terra firme. Temos aí a mata de igapó. Nessa área, gente, ela ocupa as áreas mais próximas aos rios e ela permanece constantemente, tá bom? Alagada, certo? Então, essa área eu vou chamar aqui de mata de igapó, nessa classificação ou nesse nível da floresta amazônica. Nela encontra-se árvores aqui com menos de 20 metros, tá bom? Então, quando eu vou classificar com relação aqui à altura, né?
Se aquele nível ele está numa mata de igapó, de várzea, de terra firme, eu também observo aí a altura. E também aqui com a presença de plantas aquáticas. Então, essas são as características desse nível da floresta amazônica, que chamamos de mata de igapó. E aí nós temos a mata de várzea. Vamos observar, ela ocupa as áreas mais elevadas, que é a área de mata de igapó. Então, ela está ali, digamos que mais acima, né, desse nível da vegetação. E aqui uma característica, olha, é que ela vai ser inundada somente no período das cheias dos rios, tá bom? Então, quando a gente está no período da estiagem, ela não vai estar inundada. E aí as árvores, elas já vão apresentar aqui aproximadamente 20 metros de altura. E aqui a gente já tem também a presença de um solo mais fértil, né? Onde é praticado aí a atividade econômica, por exemplo, da agricultura. Vamos agora para a mata de terra firme. Aí nós temos uma imagem para vocês observarem. Ela é situada em áreas que não são atingidas pelas cheias dos rios, tá bom? Então, essa área, diferentemente do igapó e de várzea, né, ela já não vai ser inundada. As árvores, elas vão ter aí aproximadamente entre 30 a 60 metros aqui de altura, tá bom? Elas crescem umas próximas às outras, né? Lembra que a gente falou lá da vegetação densa, né? A gente observa isso aqui nessa imagem, né? Parece que é um tapete verde, né? Mas são várias árvores próximas uma das outras, né? E isso faz com que seja uma vegetação bastante fechada, bastante densa. E essa proximidade acaba dificultando, gente, a entrada da luz solar. Então, isso acaba influenciando diretamente com relação à fertilidade do solo, né, entre outras características, tá bom? Então, essa luz solar é difícil, né, a penetração aqui no interior da floresta, e isso interfere no desenvolvimento de plantas menores, né, por conta dessa fertilidade desse solo, a entrada dessa luz solar permanecendo aí, se desenvolvendo mais, né, essas árvores de grande porte, tá bom? Então, apenas para a gente compreender um pouco do que acontece nesse nível da floresta, né, no qual nós chamamos de mata de terra firme. Vamos falar um pouco também sobre o desmatamento da Amazônia, né? Falamos aí sobre esse bioma, e aí não podemos deixar de falar sobre o desmatamento da nossa floresta, né? Nós temos diversas áreas, principalmente aquela área mais ali ao Mato Grosso, né? No norte do Mato Grosso, onde vem crescendo ali a atividade da agricultura, da pecuária, alguns estados também ali mais ao sul do Amazonas, que também vem sofrendo intensamente com o desmatamento. Então, a floresta amazônica, ela está o quê? Bastante ameaçada, né, com essas atividades, principalmente se não há fiscalização dessas áreas, né? Entre as principais causas da devastação, a gente tem aí as atividades do homem, né, ou a ação antrópica, como a gente pode chamar, atividades humanas, como, por exemplo, aqui, as queimadas que acontecem, né, muitas das vezes ilegalmente, a construção também de usinas hidrelétricas é um outro fator, a extração madeireira e também a extração mineral, tá bom? Então, essas são algumas das atividades, além também do que eu pontuei para vocês, da agricultura e da pecuária, né? Ou da agropecuária. E a maior parte desse desmatamento, muitas das vezes, né, é um desmatamento ilegal, e isso acaba atingindo também áreas ou terras indígenas, né? Então, a gente tem aí, se a gente for pontuar e for falar sobre isso, a gente ficaria aqui horas falando sobre esses problemas ambientais, né? E aí, a gente tem essas questões, esses problemas com relação ao nosso bioma, certo? Vamos agora fazer um apanhado do que a gente viu na nossa aula, né, do bioma amazônico. Então, rever aí algumas características. O bioma da Amazônia é a região de maior biodiversidade do planeta, né? Então, diversas espécies, como nós pontuamos aí, da fauna e também da flora deste bioma.
Nós temos uma vegetação classificada em 3 categorias, né, que nós vimos. É a mata de terra firme, mata de igapó e a mata de várzea, né? Ou em 3 níveis também, como nós verificamos. A fauna e a flora são extremamente ricas, né, tendo como símbolo aí, por exemplo, tucanos, Vitória régia, são algumas das espécies, entre outras. Aí no número 4, nós temos conjuntos de ecossistemas que envolvem a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, e também o predomínio, né, da nossa bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica do Rio Amazonas ou bacia hidrográfica amazônica. Falamos também sobre as características climáticas, e aí nós temos o clima predominante, qual é? O equatorial, ou também podemos chamar de clima equatorial úmido, que vai ser caracterizado pelo quê? Muitas chuvas, né? E alta umidade do ar, ou em muitas chuvas que a gente viu ali, a alta pluviosidade, tá bom? Então aí no número 5, para a gente observar. E nas últimas décadas, tem sofrido com o desmatamento, né? Como nós verificamos aí, as atividades da agropecuária, queimadas, né? Desmatamento ilegal na região. Cerca de 17% do bioma ele já foi aí devastado, gente, comprometendo a biodiversidade e o clima local. Então, apenas para a gente compreender. E também vimos no mapa, né, que esse bioma, ele não é um bioma exclusivamente do Brasil, né? Ele está ali além das fronteiras do nosso país, em 8 países da América do Sul, tá bom? E com o Brasil, né, em 9 países, certo? Apenas para a gente observar aí essas principais características, certo? Então, fizemos esse breve resumo aqui para vocês, para a gente entender um pouco mais desse bioma da Amazônia, um pouco dessas características climáticas que a gente verificou aí durante a nossa aula. Então, assim finalizamos a nossa aula e até uma próxima.